Vamos começar tudo de novo. Professora Janete Silva, o que é técnica? Ai, professor, ó, analisando um pouquinho mais e, né, me baseando na sua fala, na fala do Saulo, eu acredito que seja a evolução de algo, então, né? Por exemplo, se a gente olha para o passado, a gente se depara com algumas construções de artefatos, de objetos que tinham uma utilidade naquela época, né? E aí depois eles vieram se aperfeiçoando com a modernidade, vieram avançando historicamente, se aperfeiçoando, para poder se adequar com as noções de vida atuais, né? E aí a tecnologia eu entendo também como algo que venha para dar um pouco de conforto, né? Por exemplo, e facilidade, né? Pensado em dar conforto e facilidade à vida das pessoas. Então, tem seus aspectos positivos e tem seus aspectos negativos, mas eu entendo dessa forma. Quando você vê um passarinho pegando uma pedra para quebrar um casco, ou um macaco pegando uma vara para poder retirar mel da abelha, isso não seria técnica? Sim ou não? Acredito que sim, professor. É uma forma deles enxergarem possibilidades diferentes de conquistar aquilo que eles estão pretendendo conquistar ali no momento. Seja para satisfazer alguma necessidade básica, estrutural, ali da convivência, enfim, nesse sentido. Correto. E, ao Professor, mesmo tempo, incorreto. eu estou com uma dúvida, desculpa. Porque, para o Heidegger, o único ser que é Dasein é qual? Ser humano. Ser humano. Por quê? Porque ele é o único que nasce indeterminado. Né? Ele tem que se resolver com quem ele vai ser, o que vai fazer da vida, né? Que significado ele vai dar às coisas. Né? Então, ter religião, não ter religião, acreditar em Deus, não acreditar em Deus, atravessar a rua, não atravessar a rua. A todo momento, o ser humano está pensando nessas coisas. Né? Trançar o cabelo, não trançar o cabelo, passar batom, não passar batom, né? Desligar a câmera quando o Juliano faz uma gracinha comigo, não desligar a câmera. Nós somos Dasein. A todo momento, nós somos cercados de questões. O animal não é cercado do ponto de vista metafísico que o Heidegger coloca, dessas questões. Por isso que ele vai dizer, as determinações da técnica são duas. A determinação antropológica diz que a técnica é um fazer humano, e a determinação instrumental é que a técnica é feita para determinados fins. E esses determinados fins, a gente pega lá as 4 causas do Aristóteles, né? Lembram lá? Isso significa que o homem, né, pode usar a técnica para situações diferentes, porque como ele é um ser indeterminado, né, e é aí que o homem vai mudando as técnicas, inclusive. Né? Por exemplo, o saque nas estrelas, quem estava vivo em 1984. Né? Não é a técnica, não é a mais eficiente, né? Mas ela tem uma dimensão simbólica, né, de um momento do Brasil no voleibol, de um determinado sujeito, né, em que, mesmo aquilo não sendo o saque mais eficiente, né, ele é aplicado. Fale sobre isso, Marcos Roberto Brasil. O William, né, se eu não me engano, o William do vôlei foi o... Bernard do vôlei, né, que foi o criador, né, eu estava confundindo com o Renan Dalzotto, que criou o saque e viagem. Jornada nas Estrelas. Mas isso, é isso que eu estou querendo colocar. São fazeres humanos determinados a um fim, só que tem mais. A essência da técnica não está aí. Isso são as determinações. Né? Quando um Bernard inventa um saque, né, que não é o mais eficiente, né, mas mesmo assim o público pede por ele, né, nós estamos entrando no campo do Dasein, né? Porque senão eu vou olhar para a Janete fazendo balé e vou perguntar, isso é inútil.
Qual é o fim para isso? Mas porque tem a dimensão da transcendência. Então, a dimensão autopoética que o Heidegger vai resgatar dos gregos para entender que a técnica é uma forma privilegiada de conhecimento. Porque, diferente da episteme, que a gente conhece, né? Conhece abstraindo e sabendo sobre, na técnica é um conhecer agindo sobre, né? Então, eu vou conhecer as propriedades do pelo do meu rosto, desenvolvendo uma técnica de passar o olhinho que minha esposa comprou para mim, né? E aí eu vou desenvolver uma técnica corporal para ver a maneira mais eficiente de passar o olhinho. Porque minha esposa deu o olhinho para mim, né? E isso vai deixar... essa produção aqui é feita para deixar, né, o meu pelo facial mais macio, mais vistoso, mais cheiroso, né? E para além da finalidade, né, que é tocar a face da minha esposa sem machucar, né, ao, né, pensar, dar significado a uma técnica de passar o óleo, né, sobre a minha barba, né, eu estou também me conhecendo, e o animal, supostamente, não tem um processo de autopoiesis na técnica, mesmo que ele use ferramentas. Né? O Sandro pediu a palavra, o Marcos, a Janete, podem... Na verdade, professor, a dúvida era só sobre esse conceito mesmo, do aspecto humano da técnica, né? Que eu estava bem na minha cabeça, quando a Janete colocou que os animais fazem uso da técnica. E essa era a minha dúvida, mas o senhor comentou aí já. Obrigado. A Janete está certa, porque no plano da aparência, uma criança também está fazendo aquilo, né? Só que do ponto, talvez, de vista de uma transcendência, né, o animal não tenha isso. Né? O Karl Marx, em algum lugar, né, ele veio aqui e fala assim, Juliano, o Karl Marx vai dizer que o artesão mais porco, mais fraco, ainda assim é melhor que a melhor das abelhas que faz aquelas colmeias perfeitas. Por que Karl Marx disse isso? Fala, Saulo Ferrari. Professor, eu não entendi, cortou um pouco aqui, não sei se foi só a minha, mas você falou do Karl Marx, aí do nada voltou lá na frente. Se eu puder repetir, por favor. Posso sim. O Karl Marx, né, ele vai falar que aquele arquiteto que faz a casa, que a casa cai e mata todo mundo, ele assim mesmo é melhor, né, que a abelha que faz a colmeia perfeita. Gente, tem uns estudos maravilhosos aí mostrando como que aquilo é perfeito em termos de temperatura, de durabilidade, de eficiência, né? Então, por que o Karl Marx vai dizer que o pior arquiteto assim mesmo é melhor que as abelhas? É por causa do uso da tecnologia, professor. Ele vai poder fazer uma análise até sobre a própria colmeia para poder fazer uma melhor técnica de construção. Talvez tentando traçar um paralelo para o que a gente tem discutido. Independente de quantas abelhas forem e fazer a maior colmeia do mundo, o ser humano ele consegue, porque ele faz essas análises, essas reflexões e tem um processo evolutivo que ele vai sim ser melhor do que uma abelha, até porque a gente não consegue viver numa colmeia, né? E aí, enquanto humano, para a gente. Perfeito. Então, só para colocar para vocês, né, que obviamente, estou citando aí um pedaço do Capital para depois quem quiser conferir, que em diferentes correntes filosóficas e métodos, né,
isso está posto, né? O Heidegger é da fenomenologia, né? Mas agora eu estou citando alguém, né, que eu acho que é do marxismo. O Marx é do marxismo? Ou é da fenomenologia ou é do positivismo? A grande questão, né? O que você acha, Saulo? Sei lá, o texto, o cara que leva o nome da corrente filosófica, eu acho que ele é da corrente filosófica. Vamos suspeitar, né, que Marx seja marxista. Marcos Brasil. Aí eu vou discordar um pouquinho, né? Claro, não discordando, né? Só confirmando, é claro que o Marx é marxista, mas o problema, talvez, do grande marxismo é que o Marx não aplicou a ele o seu próprio método, né? Então essa talvez seja uma das principais críticas aí relacionadas ao marxismo. Não, perfeito. Mas no que a gente está falando aqui, que é a seção 1, processo de trabalho, né? O Marx também está dizendo a mesma coisa, né? Que o ser humano, por conta do trabalho, né, ele é capaz de se superar, enquanto a abelha vai fazer a teia dela sempre do mesmo jeito. Janete, quer complementar alguma coisa? Depois a Valdilene e a Joyce pediram a palavra. Não, professor, pode deixar as meninas Então, discutirem. passando para a Joyce e depois para a Valdilene. Professor, não pedi a palavra, não. Então, Valdilene. Só fazendo um paralelo, professor, que alguns grupos de animais, eles têm cultura. Então, para esses animais que têm cultura, eles têm sim a sua própria técnica. Então, por exemplo, hoje, os estudos mais recentes, eles já comprovam que as baleias têm cultura, né? Então, um grupo de baleias do Mediterrâneo se comporta de uma forma diferente, por exemplo, de um grupo de baleias no Canadá, baleias orcas, no caso. Então, sim, elas têm estratégias mentais de elaboração e aprimoramento das suas técnicas. Isso distingue a cultura do instinto. Então, hoje já se diz que existe a cultura das baleias, e não apenas o instinto das baleias, né? Então, por exemplo das abelhas, que elas fazem tudo sempre da mesma forma, outros animais que se comportam sempre por instinto, é um exemplo que se aplica. Agora, para alguns chimpanzés, para determinadas espécies de baleias, já não se aplica mais, porque se sabe que elas também têm cultura, né? Há um aprimoramento, inclusive, daquela técnica a depender do ambiente. Tem duas áreas, que é a sociobiologia e a etologia, tem estudado muito isso, Val. Elas estão propondo que determinados animais superiores, né, e até eles estão supondo também para golfinho, para corvo, né? Parece que o corvo é extremamente inteligente, né? Então, de fato, para a sociobiologia e para a etologia, né, está se abrindo uma outra. Então, foi muito bom você ter aberto essa questão, né, que me apraz muito, que determinados animais superiores se está supondo inteligência, está se supondo cultura, né? E a gente precisa de mais investigação para que isso seja plenamente aceito pela comunidade científica. Por enquanto, é uma tendência, né, dentro bancada aí pela sociobiologia e pela etologia. Então, é uma tendência de que esses animais não só possuem inteligência, como sejam capazes de produzir cultura. O professor, Sim, Edson. mesmo no caso da abelha, ela também utiliza-se de uma técnica ou eu estou errado? Então, veja, como nós estudamos o Heidegger, e como nós estudamos o Marcel Mauss, são autores que vão dizer que a técnica é exclusivamente humana. Então, por causa dos autores que a gente leu até agora, né, eu estou bancando isso. Por outro lado, inclusive isso está planejado aqui no meu pós-doc, né,
tem essas duas áreas que eu já falei para vocês, né, a sociobiologia e a etologia, que elas pressupõem que determinados animais são dotados de inteligência e também são dotados da capacidade de cultura. O que assim, qual é a coisa mais marcante da cultura, Edson? A transmissão não biológica da técnica. Então, a sociobiologia e a etologia agora estão invocadas, estudando, né, para achar um conjunto de evidências que você vai ver um corvo adulto ensinando um corvo filhote a pegar uma pedra e jogar no vidro para o ser humano abrir a janela e ver o que aconteceu e o corvo entrar. Veja, o corvo é capaz de jogar uma janela no vidro da Valdilene para ela tomar um susto, abrir a janela para ver o que ia acontecer, ele entrar pela janela na casa dela, roubar o pão dela, o corvo faz isso. Portanto, ele é dotado de um tipo do que a gente chama, são os animais superiores, são animais dotados de inteligência, né? Cavalo, golfinho, todos os primatas. E agora, a questão que a Valdilene está trazendo, e as comprovações ainda não são suficientes, mas é uma tendência, e foi muito bom a Valdilene ter notado, é você ver esse corvo ensinando para outro corvo como roubar o pão na casa da Valdilene. Aí, né, a transmissão não biológica é a definição que a biologia dá para a cultura. Então, só situar, né, que se der tudo certo, a gente vai ter uma discussão fundamentada sobre isso, né? Inclusive, a Valdilene é alguém que eu respeito, porque eu e a Valdilene estamos estudando esse assunto. E ela é mais autoridade do que eu para tratar dessas questões. Bem, e aí a gente entra na questão da tecnologia, Marcos. A tecnologia, veja, Marcel Mauss e Heidegger não falam em tecnologia, eles falam em técnica. Né? E a técnica a gente viu, né, que tem a técnica do corpo, a técnica do equipamento, a técnica da construção. Né? A técnica, pegando Heidegger, ela tem duas determinações. Ela é um fazer humano e ela é voltada para um determinado fim. Só que a essência da técnica está na dimensão poética da técnica, segundo Heidegger, que é quando o professor Juliano tenta desenvolver uma técnica para passar o creme no rosto, né, ele está dando significado, ele está pensando, ele está se repensando, né, ele está se questionando. Então, a Valdilene não atravessa a rua por atravessar. Né? A Valdilene, ao atravessar a rua, ela opera um conjunto de códigos. Né? Ela olha para o semáforo, ela olha para ver se a rua tem mão dupla. Né? Aí, como ela está no Brasil, mesmo sendo mão dupla, ela olha para os dois lados. Se ela fosse alemã, né, e fosse mão única, ela só olharia para o lado da mão única e ela pensa, nossa, eu tenho que olhar para os dois lados porque eu sou brasileiro, porque estou no Brasil. Se eu estivesse na Alemanha, eu não precisaria, né? Porque o carro só viria realmente do lado certo. Né? Aí, né, ela fala, nossa, agora deixa eu atravessar a rua porque tem um cara barbudo esquisito olhando para mim. E eu sou mulher e eu vivo numa sociedade em que tem feminicídio e as mulheres são mortas e estupradas. Então, eu vou atravessar a rua não porque eu quero, mas porque tem um cara estranho me olhando. Tudo isso, né? E aí ela, né, aplica suas técnicas corporais de andar rápido, de saltar, de correr para atravessar a rua. Né? Então, ela não atravessa por atravessar, né? Na velha piada, por que a galinha atravessa a rua? Edson Siqueira, por que a galinha atravessa a rua?
para chegar ao outro lado. O ser humano não só atravessa a rua para chegar ao outro lado, entendeu que tem um conjunto de significados, né? O ser humano opera a sua cultura para atravessar a rua, né? Ele dá um significado a atravessar a rua, ele opera técnicas corporais que ele aprendeu, né? Ele opera códigos culturais, né? Então, aqui em Maringá, nós operamos com um semáforo desenvolvido, criado por um maringaense, que são bolinhas verdes que vão caindo, e aí depois pisca uma amarela e começam bolinhas vermelhas, que nem de um dominó. Aí as bolinhas vermelhas vão caindo, pisca o amarelo, aí volta ao verde, né? Coisa que, por exemplo, o Joelson, que é do Pará, o semáforo lá é diferente, não é, Joelson? Não, o semáforo é o mesmo, mas a técnica de atravessar a rua é diferente dos outros cantos. Ah, que bom que é o mesmo semáforo, né? Mas, enfim, em outros lugares não é, porque esse é um semáforo que não é para todo o Brasil. Então, veja que se a galinha atravessa a rua para atravessar a rua para chegar do outro lado, não é assim com o ser humano, né? A gente opera em termos sociobiológico integrado, pentadimensional, um montão de coisa acontece para que a gente atravesse a rua, né? Então, é isso. Portanto, a técnica em Heidegger, a essência da técnica é que a gente promove um conhecimento quando o Joelson aplica técnicas corporais para atravessar a rua em Maringá, que são técnicas corporais diferentes de atravessar a rua no Pará, né? Depois ele pode explicar por quê, né? Ele está repensando, refletindo, ajustando, mudando, dando significados. Por isso a técnica, né, não é apenas um fazer humano para determinados fins. A técnica, né, é uma forma de conhecimento e ela é diferente da episteme, porque a episteme implica apenas um conhecimento, né? Qual é a capital da Noruega? Oslo, né? É um conhecimento, né? Qual é o VO2 do jogador que faz a posição de quarto zagueiro? É essa, né? São epistemes, eu conheço, né? A técnica implica, né, como chegar a Oslo. A técnica implica como melhorar o VO2 do quarto zagueiro no futebol. Então, a técnica implica um agir sobre, um conhecer agindo sobre. E essa é a dimensão poética, né? A dimensão do criar. Então, a técnica permite um criar. Por isso que a crítica dos autores que vocês leram fizeram ótimos, né? Depois eu vou devolver o texto de vocês, fizeram ótimas respostas do Bethe, do Daolio, né? do coletivo de autores, em que eles vão dizer que a educação física não pode restringir a técnica a apenas é desse jeito, faz assim. Porque a técnica é muito mais para o ser humano, né, do que faz desse jeito, porque tem que ser desse jeito. Bem, então, quando a gente agora... O que nós estamos fazendo nessa disciplina inteira? Já que nós estamos, como diz o Heidegger, buscando uma relação livre com a técnica por meio do questionamento, qual é o nome, professora Joyce Claro, que agora eu posso dar a questionar a técnica? Quando o Heidegger fala, eu estou questionando a técnica, o que o Heidegger está fazendo? Ele está desabrigando? Uma palavra. Desabrigando? Travou? Ele está fazendo tecnologia. O Heidegger está fazendo tecnologia. Ele está estudando a técnica, ele está questionando a técnica, ele está investigando a técnica. Então, estudar a técnica, no sentido restrito, se chama tecnologia. Por isso que Heidegger, Marcel Mauss e autores mais antigos não vão usar a palavra tecnologia.
e os autores mais recentes vão, porque por metonímia, agora, a gente adota o termo tecnologia para nos referir ao universo de tudo que está relativo à técnica, e não só ao estudo. Da mesma maneira que um médico vai falar, ô Joyce, você tem tal patologia, né? E se você for uma professora de gramática, você vai corrigir, não, eu tenho tal doença. Patologia é o estudo da doença. Né? Então, na gramática, tecnologia é o estudo da técnica. Mas agora a gente vai começar a ler autores que vão falar de tecnologia no seu sentido metonímico, ou seja, né, tal qual a professora Valdilene já nos brindou definindo, e eu vou pedir que ela repita. Né? Então, no sentido mais abrangente da técnica, sentido restrito gramatical, estudo da técnica. No sentido mais abrangente, tecnologia viria a ser o quê, professora Valdilene? Tecnologia, no sentido bem vulgar, é o aprimoramento da técnica. E no seu sentido mais abrangente, é tudo que diz respeito à técnica e ao desenvolvimento. Né? Então, porque Álvaro Vieira Pinto, lembra que eu falei, Álvaro Vieira Pinto vai dar 4 significados para a tecnologia, mas antes eu precisava dar um quinto, que por ordem é o primeiro. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, é isso. Tomem cuidado, porque tecnologia é o estudo da técnica. Autores mais contemporâneos, então a palavra tecnologia, ela é nova, né? Ainda mais com o sentido que ela tem, de tratar do conjunto dos aparatos, dos métodos, das técnicas, da evolução científica, né? Do desenvolvimento dos meios. Então, quando eu falo, né? Ô, Joyce, qual é a tecnologia que está permitindo essa aula acontecer? Aí a Joyce vai falar, são as tecnologias de informação remota, também conhecida como os TIC, né? Então, a gente, com os autores mais contemporâneos, a gente já usa o vocábulo tecnologia como sinônimo de técnica para dizer uma técnica mais evoluída, uma técnica que foi aplicada à ciência sobre ela, né? Aquilo que o Heidegger vai chamar de técnica moderna. Só para vocês irem percebendo que o vocábulo vai mudar. Tudo bem, Yasmin Lopes? Professor Yasmin Lopes, eu quero encerrar nosso aquecimento com você, se você me permitir. Ligue o microfone. Com certeza, está super permitido. Muito bem. Yasmin, dentro do que foi explicado até agora, o que você achou mais difícil de entender, ou de engolir, ou de aceitar, que te gerou uma dúvida? Difícil, eu acho que não. Eu acho que, assim, essa ação técnica, tecnologia, esse valor de tecnologia ser algo computador, celular, notebook, tirar esse padrão da visão de tecnologia, pensar nessa analogia da técnica mesmo, né, se tornando uma tecnologia, foi algo que eu achei interessante, não difícil de engolir, mas é algo que fez sentido na minha cabeça. Obrigado. Mas difícil de engolir não tem nada. Isso. A gente tem que operar né, entender, né, os vários sentidos, porque senão a gente reduz ao sentido mais atual, que não é nem o mais exato. Sim. Ou seja, a Valdilene, quando, né, ela pega um celular, isso é tão tecnologia quanto, né, o homem das cavernas dominando o fogo. E é o primeiro sentido de tecnologia que o Álvaro Vieira Pinto vai falar. Nós, brasileiros, Álvaro Vieira Pinto é brasileiro, então é um autor importante porque ele vai falar do ponto de vista do Brasil. Nós
estamos colocados numa ideologia do subdesenvolvimento, porque a gente vai achar que tecnologia é apenas o que vem de fora. E não. Né? Então, por exemplo, o Cristiano está aí. Cristiano, você é soteropolitano? Cristiano está aí? Tô aqui. Sou soteropolitano. Cristiano, explica um pouco algo que é muito comum no marketing de Salvador, explicar que vocês são o povo que domina a tecnologia mais desenvolvida de fazer festa. Explica isso para a maioria que não conhece, não viu isso, né, acontecendo. Olha, tem uma coisa no marketing baiano, na verdade eles usam um pouco da antropologia para explicar um pouco da nossa tendência a fazer festa, né? E tem a ver com o processo de escravidão e serventia que a gente que foi determinada na Bahia desde os tempos passados. A gente sempre foi muito servil, ainda como escravos ou como pessoas que como é que fala? Acolhia os visitantes por determinação dos senhores de terra, né? Falando, bora acolher esse pessoal. E esse acolhimento era sempre feito com festa, com alegria. E nós adotamos historicamente e antropologicamente esse comportamento. E desde então, a gente adotou tanto para a organização, como para o festejo em si, o mundo artístico, como para aquelas pessoas que trabalham no festejo. Então, ao contrário do que muita gente pensa, né, acreditar que o baiano gosta de fazer muita festa, a gente faz a festa, mas quem mais trabalha na festa somos nós. A gente trabalha muito nas festas da Bahia. Aliás, boa parte das pessoas que estão no carnaval, outras festas, são baianos trabalhando, né? A maioria das pessoas vem de fora e participam das festas. Mas, antropologicamente, há essa explicação. Inclusive, foi uma pesquisadora da USP que também fez um estudo nesse sentido. Então, o marketing ele tenta mostrar que a gente nasceu com esse dom de fazer a festa, de festejar com essa alegria. Mas isso tem história. E isso também tem relação com o comércio, né? Boa parte daqui que a gente faz, ganha, do ponto de vista do comércio na Bahia, tem relação com o turismo, né? Com a ideia de chamar as pessoas e fazer o turismo na Bahia, em Salvador especificamente. E aí, algo muito importante, eu que fiquei no último Réveillon possível, né? Eu passei aí em Salvador, fiquei um mês, né? A Neidiana até foi me visitar. Há um desenvolvimento tecnológico em Salvador voltado para a produção de festa, né? Desde a produção do trio elétrico, né? O conjunto de desenvolvimento tecnológico necessário para chegar a um trio elétrico, porque, veja, né? É uma invenção local que hoje ganhou o mundo, né? Mas não é só isso. Eu ia às festas, né? E aí tinha a polícia tem uma técnica de abordar que é diferente. A técnica da polícia abordar a festa é diferente, é interessante. Para quem gosta de estudar polícia, é interessante de ver. O modo como se faz fila é diferente. O modo como são organizadas os camarotes é diferente, porque provavelmente há uma dimensão poética em como o soteropolitano produz a festa profissionalmente. Ou seja, há muito conhecimento acumulado quando você vai vai ao conjunto de festas promovidas pelo circuito turístico soteropolitano. Então, não é... Porque a festa, no estudo do lazer, ela tem uma dimensão da espontaneidade. A festa soteropolitana já é um desenvolvimento da técnica tal qual que até a espontaneidade é prevista. E é organizada e racionalizada. E aí a gente entra no pensamento calculante da técnica moderna. E, ao mesmo tempo que, portanto, a festa soteropolitana é a melhor do mundo e a mais profissional,
ela também é, entre outras, paradoxalmente, né, porque tem todo o encanto para a gente não perceber, ela é aquela em que, segundo Heidegger, há mais arrazoamento. E isso é fantástico, porque isso se chama contradição. Né? Isso se chama contradição. Né? E aí foi muito boa a fala do Cristiano no sentido de contextualizar culturalmente. Né, Diana? Como baiana, você também tem direito a uma réplica. Estava ouvindo aqui o relato das festas e chegado num aperto no coração, porque, né, 2 anos praticamente sem nenhuma aglomeração que o baiano gosta, né, como o Cristiano já descreveu bem aí. Eu sempre costumo falar que na Bahia é festa o ano inteiro, e sou do interior, como vocês já sabem, e o que eu acho interessante é que há uma organização, pelo menos assim, eu consigo perceber isso, de que na capital, né, a capital ela se prepara o ano inteiro para o carnaval, para as festas de verão, e no interior a gente se prepara o ano inteiro para o São João. Então, assim, acaba que tem esse equilíbrio, né, entre aquela festa que acaba que é mais dominante no interior, que é o São João, que existem várias festas de rua, é muito difícil uma cidade não fazer uma festa de São João, de São Pedro, e a capital, ela se organiza, tem uma lógica mais voltada para o carnaval. Claro que isso não impede de ter essas outras comemorações, mas assim, o que é predominante em cada fase. E eu sempre ficava observando justamente essa lógica que Salvador tem de se preparar e de se organizar para o verão. Aí começou a surgir a ideia dos ensaios de carnaval, a melhor segunda-feira do mundo. Então, as bandas foram se organizando, as pessoas foram se adaptando para que o carnaval ele não ficasse apenas naquelas semanas mesmo de carnaval, né? Que ele fosse antecipado e, de certa forma, prolongado. Então, assim, eu acho muito, muito interessante essa lógica de festa baiana e que, às vezes, as pessoas de outras culturas não conseguem entender isso, mas acho que o Cristiano explicou muito bem, né, que a festa, ela não perpassa para o baiano só a questão da curtição, mas está envolvido o trabalho, né, está envolvida a cultura, até mesmo, às vezes, aspectos religiosos. Então, existem outros significados por trás do axé, né, como a gente costuma falar, por trás da festa. Então, basicamente isso. Obrigado. Então, do ponto de vista da educação física ou do ponto de vista tecnológico, né, a gente pode pegar a festa baiana e identificar um monte de coisa ali de interesse de estudo. Quero agradecer a professora Mediana, ao professor Cristiano, pela discussão. Eu vou pedir ao Kleber para mandar o link dos grupos e eu vou explicar a dinâmica. Vamos pegar, por exemplo, o grupo 2 da Denise Luiz. A Denise Luiz, né, vai ensaiar, né, uma sessão de trabalhos, né, mesmo que seja com o pessoal do grupo, que já está acostumado com ela. Olá, tudo bem? Vamos dar início aos trabalhos, vamos convidar primeiro aqui para apresentar o trabalho, fulano de tal, né, o trabalho intitulado isso, e aí o pessoal apresenta e depois tem a discussão. Recomendo que as pessoas do grupo mandem para os coleguinhas do próprio grupo seus textos, né, conforme o template apresentado. Então, a ideia hoje é uma qualificação dos trabalhos. Né? Uma qualificação dos trabalhos. Por quê? Porque nós vamos depois brincar de moedor de carne. Né? Então, nós vamos ser rigorosos na crítica dos trabalhos apresentados. Então, para tanto, nós vamos passar agora para um primeiro momento, né, que é o momento dos trabalhos serem discutidos dentro do grupo. Né? Então, senhoras coordenadoras, senhor coordenador, dúvidas? Deixa eu ver se eu entendi, professor. Você quer que a gente vá nos grupos? Não, você vai coordenar o seu grupo com seus integrantes. Sim. E Sim, eles que a vão gente apresentar e depois de apresentar, todo mundo vai discutir. Preferencialmente, né, também, por exemplo,
a pessoa X manda para você ou manda para o e-mail do seu subgrupo o texto também, né? O objetivo agora do grupo é melhorar os trabalhos que pertencem ao grupo. É uma qualificação dentro do grupo. É como se eu fosse o programa de pós-graduação e você, Andressa, fosse líder do GEA, Grupo de Estudos da Andressa, né? E aí estão lá todo mundo, você inclusive, né, tem que fazer a pré-qualificação, né? O texto já vai para a qualificação, vai para a banca, aí a banca é terrível, está lá Celita Tafarel, Carmen Lúcia Soares, Gotani na banca. Fala, nossa, é bastante, né? Então, eu quero agora que vocês exerçam a apresentação e a discussão dos trabalhos dentro do grupo. Então, no seu grupo, com as pessoas do seu grupo, vocês vão discutir. Fazer a apresentação, discutir. Se a pessoa falar assim, não, deixa eu projetar aqui no texto para mostrar como ficou o meu objetivo, né? O objetivo de cada grupo agora é fortalecer os trabalhos do grupo, internamente. Tá professor, bom? então nesse momento não tem nada para o grupão. Sim, professor. Nesse momento não vem nada para o grupão. Não. Ok. É fortalecimento interno dos trabalhos do grupo, né? E aí, Valdilena, o que vai acontecer neste momento? O grupo, né, vai trabalhar, vai sofisticar, vai projetar texto, né? Quem fez o texto vai ter essa prerrogativa. Ó, fiz o texto, põe o texto, vamos ler o texto junto, vamos melhorar. Aqui você foi contraditório, você está citando Heidegger, depois você citou o Karl Marx, eles não têm nada a ver, são de correntes diferentes. Vocês vão melhorando os textos uns dos outros. Às 4h15 vocês voltam. O tempo está ótimo, né? Às 4h15 vocês voltam. E aí, às 4h15, eu vou fazer uma breve explanação, né, tentando trazer o conteúdo, né, e aí a gente encerra a aula de hoje. Então, o objetivo da aula de hoje, basicamente, é com o que a gente discutiu sobre técnica, tecnologia, tentar ver se os exemplos de vocês estão fazendo níveis, né, superiores de síntese, ou seja, estão bem aprofundados, bem articulados, né, nas diferentes dimensões que foi proposto. Porque eu pedi para vocês fazerem análise pentadimensional integrada, mas é o momento de vocês também já tentarem falar, será que, né, há coisas do Marcel Mauss e do Heidegger que podem ser aprimoradas? Será que as discussões que a Soraya Darido está fazendo também me ajudam a refletir sobre o meu estudo de caso? Então, esse é o momento agora de vocês se qualificarem internamente do grupo, os trabalhos que pertencem aos integrantes do grupo. Então, gente, eu vejo vocês às 4h15. Até mais.